Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero compartilhar um texto com os irmãos no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18, 19 e 20. Lucas, capítulo de número 15, versículo 18, versículo 19 e versículo de número 20. Iremos meditar nestes 3 versículos. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um capítulo que é bastante conhecido das Sagradas Escrituras, que trata-se das coisas perdidas, mas ao mesmo tempo que o capítulo 15 se trata das coisas perdidas, também se trata das coisas achadas. Nós vamos perceber que Jesus Cristo, naquela época da cultura em que ele vivia, na cultura judaica, ele se utilizava de elementos do cotidiano que ele via para assim trazer verdades espirituais através de parábolas, através de metáforas, de comparações, para trazer verdades do reino espiritual. Louvado seja Deus. E nós vamos perceber que ele fala a respeito da ovelha perdida, que qual dentre os homens, os pastores, tendo 100 ovelhas, se uma se perder, não deixa as 99 no aprisco, no curral, e vai em busca da ovelha perdida que estava desgarrada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz entender e pensar o que Deus usou o profeta Isaías no capítulo de número 53, que fala que nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho. Louvado seja Deus. Mas nós louvamos a Deus porque o bom pastor nos encontrou. E ele disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala também a respeito da dracma perdida. A mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas. E naquela época, naquela cultura judaica, quando a mulher se casava, ela recebia um presente de 10 dracmas, que era como se fosse uma aliança nos tempos de hoje. E aquela mulher perdeu aquela dracma dentro de casa, mas ela conseguiu achar. Louvado seja o nome do Senhor. E houve uma grande alegria, e houve uma grande festa. É aí que Jesus entra, louvado seja o nome do Senhor, e diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, há festa diante de Deus. Os anjos fazem festa, louvado seja o nome do Senhor. E no dia que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, no dia que o Senhor nos resgatou do lamaçal de pecado, os anjos fizeram festa, louvado seja o nome do Senhor. Porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Naquela época, os discípulos de Jesus, naquela cultura, têm o hábito de comerem
em cima de uma laje. Eles comiam em cima da casa. E passavam-se os escribas e os fariseus, os guardadores da lei de Moisés, e avistavam Jesus comendo com os pecadores. E eles ficavam indignados porque Jesus comia com os pecadores. Então Jesus lhes conta uma parábola, louvado seja o nome do Senhor, a parábola do filho pródigo, que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E a Bíblia diz que o pai repartiu por eles a fazenda, deu a herança do filho mais moço e do filho mais velho. E a Bíblia diz que aquele filho mais moço, poucos dias depois, foi para uma terra longínqua e começou a padecer necessidades. Há um grande perigo quando nós nos afastamos da presença de Deus, perigo de padecermos necessidade. Eclesiastes capítulo 8 e 3, a Bíblia diz: não te apresses em sair da presença de Deus. Salmo 16, versículo 11, na presença do Senhor há abundância de alegrias. Salmo 84, versículo de número 10, mais vale um dia nos teus tabernáculos do que 1000 dias em outra parte qualquer, louvado seja Deus. Salmo 22, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o salmista Davi, ele peca diante de Deus, no Salmo de número 51, versículo 11, ele diz, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, louvado seja o nome do Senhor, pois quando estamos longe da casa do Pai, pois quando estamos longe da presença do Pai, quando estamos longe do cuidado do Pai, nós perdemos a alegria, não só a alegria, louvado seja o nome do Senhor, física, mas a alegria da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Davi se sentiu. Davi se sentiu que havia perdido a alegria. Ele estava sentindo que a presença do Senhor estava se afastando dele. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que o filho pródigo, ele não valorizou, foi a presença do Pai. Ele não valorizou a casa do Pai. E Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, neste momento, valorize a presença do Pai, valorize a casa do Pai, valorize a unção que o Pai deu sobre a sua vida, a autoridade que o Pai delegou sobre a sua vida, valorize os dons espirituais que o Pai te entregou, valorize os talentos que o Pai lhe deu, louvado seja o nome do Senhor, porque no dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo final, Ele vai requerer, louvado seja o nome do Senhor, os talentos, os dons que Ele lhe entregou. Valorize a presença de Deus, a graça de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar a presença do Pai todos os dias, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele filho pródigo começou a padecer necessidades. E diz a Bíblia que ele desejava se alimentar com a comida dos porcos. A Bíblia diz no versículo de número 16 do capítulo 15, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, bendito seja o nome do Senhor. Aquele filho pródigo estava numa terra distante. Quem sabe ele bateu em muitas portas e as portas estavam todas fechadas para ele. Ele procurou emprego em várias partes, mas ele não tinha mais a presença do Pai. E as portas estavam todas fechadas para ele, porque o Pai fecha todas as portas quando o filho está longe, louvado seja o nome do Senhor, da sua presença, para que ele caia em si, para que ele retorne para a sua casa, para a presença do Pai, do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Bendito seja o nome do Senhor. Ele procurava se alimentar com as comidas dos porcos. E os judeus, naquela época do Antigo Testamento, nós sabemos que eles não comiam carne de porco, porque era uma ordem do Senhor Deus no tempo da lei. Olha a situação que o filho pródigo chegou.
mas nós sabemos que nós temos que se alimentar da palavra de Deus, que é o alimento sólido, que nutre a nossa alma, porque a palavra de Deus é quem nos restaura, a palavra de Deus é quem nos renova, a palavra de Deus é quem nos edifica, a palavra de Deus é quem nos exorta, a palavra de Deus é quem nos consola, a palavra de Deus é quem nos levanta, a palavra de Deus é quem nos traz paz, a palavra de Deus nos traz alegria, a palavra de Deus nos traz esperança, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então aquele filho pródigo, na situação que estava vivendo, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele moço, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que precisava voltar para a casa do seu pai. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem sabe você errou, você se afastou da presença de Deus, abandonou os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nesta tarde, que você possa, assim como o filho pródigo, dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Reconhecer que é dependente da presença do Pai, da casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele filho pródigo, ele reconheceu, ele caiu em si, e o caminho para o perdão, para que Deus possa nos perdoar, é reconhecermos que pecamos, que falhamos e que erramos. É aí que o Pai, ele está de braços abertos, ele nos recebe, ele recebe de braços abertos e nos perdoa, e nos recebe como filho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que: e levantando-se foi para o seu pai, versículo de número 20. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O que é isso? Íntima compaixão é sentir a dor que não nos pertence. O pai sentiu as misérias do seu filho, o estado que o seu filho estava, com as vestes rasgadas, sem as sandálias nos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o pai, ele correu em direção ao seu filho que estava voltando para casa e o beijou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o pai, nesta parábola, Jesus Cristo, representava Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos pródigos são aqueles que se afastaram da casa de Deus e mostra o amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, meu amado irmão, saiba nesta tarde que Deus te ama, e você possa encontrar-se com o Pai novamente e estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor.